Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu quero louvar e exaltar o nome do Senhor por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui juntamente com os irmãos. Amém? Eu que acompanhava via internet no Brasil, hoje estou aqui para a glória do nome do Senhor junto com os irmãos, fazendo uso deste púlpito e da palavra do Senhor. Irmãos, Deus pôs uma palavra no meu coração que é o tema da intercessão esse ano. Jeremias capítulo 33, versículo 1 a seguir. Por gentileza, me acompanhe na sua Bíblia. Jeremias capítulo 33, versículo 1 a seguir. Todos encontraram, meus irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto ainda estava preso no pátio da guarda, assegurando: assim diz o Senhor que fez a terra, lhe formou e colocou em seu lugar. Eis que seu nome é o Senhor, o Eterno. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Por gentileza, curva a sua cabeça aí onde você está. Soberano Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia, diante da Tua palavra nós estamos, Senhor Deus, nessa noite. Fala conosco, Pai, aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. Exorta-nos, encorajando-nos, Senhor Deus. Edifica-nos e consola-nos. É o que nós te pedimos, Senhor da glória, meu Deus, por meio da Tua palavra, que é a verdadeira profecia. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico muito conhecido, mas muitas das vezes quando nós acessamos a palavra do Senhor, nós esquecemos de ver o contexto, o que está acontecendo naquela época. Deus levantou uma nação, Deus escolheu um homem chamado Abraão para fazer dele uma grande nação. E a Bíblia vai nos ensinar e vai nos dizer que por meio de Abraão ele levanta a nação de Israel. O governo de Israel era teocrático, mas a Bíblia diz que o povo rejeita o governo de Deus. 1 Samuel capítulo 8, a Bíblia vai nos ensinar e vai nos dizer que o povo chega para Samuel e diz: Samuel, queremos ser igual às outras nações, dai-nos um rei para que ele saia à nossa frente durante a guerra, dai-nos um rei para que nós possamos parecer com os outros povos. Mas a Bíblia nos ensina que Samuel vai lamentar, Samuel vai chorar, e o texto nos ensina e nos diz que Deus fala com Samuel, com o seu profeta: Samuel, por que tu se lamenta? Por que tu chora? Não chores, porque o povo não está rejeitando a ti, o povo está rejeitando a mim, o meu governo. Quando nós queremos, irmãos, aqui a primeira lição desse tema, dessa palavra, quando queremos parecer com o mundo, nós estamos rejeitando o governo de Deus sobre a nossa vida, porque Deus nos chamou para sermos diferentes, andarmos na contramão daquilo que o sistema mundano ensina. Por isso ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que Deus levanta um rei chamado Saul. Saul governa 40 anos sem a presença de Deus dentro de Israel. Ele é rejeitado por Deus junto com a sua descendência. Deus levanta um segundo rei chamado Davi. Davi governa 40 anos dentro de Israel, e depois de governar sendo o melhor rei da história de Israel, o seu filho Salomão vem reinar, e ele reina durante 40 anos, são 120 anos de um único governo. Mas quando Salomão morre, o seu filho Roboão assume o trono, e por causa
causa da rebeldia de Salomão, Deus rejeita Salomão e diz para Salomão que a sua descendência governaria apenas duas tribos dentro de Israel. Sabemos que as tribos de Israel eram 12, e Deus dá para o reinado de Roboão a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, juntamente com os levitas, que era possessão peculiar do Senhor, para ministrar no templo da casa do Senhor. A Bíblia nos ensina, irmãos, que o povo de Israel é dividido em 2 governos. Reino do Norte, 10 nações, constituía ali o reino do norte, chamada de Israel na Bíblia. Reino do sul, chamado do reino de Judá, constituído ali de 2 tribos das nações de Israel. Aí a Bíblia vai nos ensinar e vai nos dizer que todos os reis do reino do norte foram maus, nenhum deles prestou, nenhum deles andaram nos caminhos do Senhor, todos se desviaram. Aí a Bíblia nos ensina, segundo o Rei, capítulo 17, que o povo ele é disperso, 10 tribos se perde, mas permanece, para que a promessa de Deus feita a Abraão se cumprisse. Uma nação chamada Judá, Deus levanta por causa da sucessão e da promessa a Davi, reis que eles vão oscilar entre bons e entre maus, entre aqueles que andaram na presença do Senhor e aqueles que se desviaram. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que o povo de Judá pecou, o povo de Judá se afastou dos caminhos do Senhor, mas Deus tem uma promessa sobre esta nação. Aleluia! Escute, Números capítulo 23, versículo 19 vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele falou que vai fazer, aguarde e espere, porque promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Então só espera, porque em Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para todo propósito. A promessa vai acontecer, porque aquele que te prometeu, ele é fiel. Aleluia! Quem tem promessa de Deus, levanta a sua mão aqui. Quem tem promessa de Deus, levanta a sua mão. Adore e bendiga o nome do Senhor, porque nenhuma das promessas que Ele te fez vai cair por terra. Nenhuma promessa que Ele te fez vai se frustrar na tua vida. Nenhuma promessa que Ele fez se perderá no rumo da tua história. Bendito seja o nome do Senhor. Escute, aqui o profeta Jeremias, em todo o seu livro, nos 52 capítulos, ele está profetizando para Judá, reino do sul. A Bíblia vai nos ensinar que ele começa a profetizar no reinado de Josias. E ele está profetizando, e preste atenção, ele não está profetizando bênção para a nação de Israel, ele está profetizando juízo. Por quê? Porque a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1, que esta palavra contém estatutos, mandamentos e juízos. Dentro dos estatutos e dos mandamentos, Deus faz promessa, mas aquele que não anda segundo a vontade de Deus, na direção da palavra, vem juízo sobre ele. E muitas das vezes pregamos promessas, mas esquecemos de dizer que esta mesma palavra que faz promessa, ela também é uma palavra de juízo de Deus para a vida daquele que se afasta dos caminhos do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agora escute, Jeremias está profetizando, e o contexto vai nos ensinar e vai nos dizer que até o capítulo 39 Jeremias vem falando de juízo para a nação de Israel. Mas quando chega no capítulo 30, ele começa a profetizar que Deus restauraria Israel de todo o
mal que sobreveio sobre a nação de Judá. Aí a Bíblia vai nos ensinar e vai nos dizer, capítulo 32, versículo 1, que Jeremias ele é encarcerado, ele é preso pelo rei Zedequias no pátio da guarda. Ele está impedido, no texto diz, e a palavra nos ensina, que ele está impedido de cumprir o seu ministério, ele está impedido de profetizar, ele está sendo impedido de falar, ele está sendo impedido pelo rei Zedequias de falar a palavra de Deus. Mas escute, quem tem chamada de Deus, quem foi escolhido pelo Senhor para essa geração que nós estamos vivendo, para pregar a verdade, para falar a verdade, ainda que seja encarcerado, ainda que tenha os seus pés presos e as suas mãos impedidas de serem estendidas, mas ainda tem uma boca para falar e para proclamar, aleluia. Deus está falando nessa noite, não te cales de pregar a verdade e não comita os teus lábios, que não saia da tua boca mentira, mas prega a verdade, fala a verdade. Por quê? Porque Jesus vai dizer para os seus discípulos, ou melhor, para os discípulos que estavam ouvindo e creram na palavra, em João capítulo 8, versículo 31, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que fala ao coração do homem, é a verdade que transforma o homem, é a verdade. Não omitas a verdade, aleluia. Jeremias estava encarcerado e o rei Zedequias achou que ia calar o profeta. Agora escute, o texto vai nos ensinar e vai nos dizer que preso, a palavra do Senhor veio a Jeremias. E a Bíblia diz que ele encarcerado, a palavra não foi palavra de bondade, não foi palavra de favorável, não. O texto vai nos dizer que ele profetizou e falou para o rei Zedequias: você vai sucumbir diante de Nabucodonosor. Sabe o que é isso, irmãos? Quem tem compromisso com a verdade, quem tem compromisso com a palavra, não omite a verdade, ainda que ele tenha sido prejudicado, ainda que ele tenha sido ofendido, ainda que ele tenha sido machucado. Mas Jeremias era um homem que tinha amor no coração. Ele falava porque ele era forçado pela palavra a entregar aquilo que o Senhor mandava. É por isso que ele é chamado de o profeta das lágrimas, o profeta chorão. Ele chorava por amor a um povo que ele via que estava se perdendo, estava se corrompendo e não estava voltando aos caminhos do Senhor. A palavra era dura, mas no coração do profeta havia amor para entregar a mensagem. Aleluia! Nós temos a palavra que confronta, mas também temos o bálsamo que cura as feridas da alma e transforma o pecador. Vem calamanda, reviação, aleluia. Caramanda, caramanduia, labas, aleluia. Jeremias, ele prega, ele fala e permanece preso. E se você pensar que ele sai dali para a situação melhor, a Bíblia diz que depois ele é lançado num poço, Jeremias capítulo 38. Mas ele não vende a verdade, ele não vende a palavra. Aí o texto vai nos dizer que ele continua pregando, continua falando. Deus vai falando com ele. E presta atenção, não é a circunstância e as frustrações do teu entendimento que vão impedir de você ouvir a palavra do Senhor. Escute, Jeremias era sacerdote por direito de nascimento, mas foi chamado como profeta por vocação de Deus. Ele não queria ser sacerdote. Qual é a diferença, pastor? O sacerdote só leva as coisas dos homens diante de Deus, e o profeta traz a palavra de Deus diante dos homens.
Então Jeremias, ele era para tratar dos homens diante de Deus, mas Deus o chamou para levar a sua palavra para os homens. Talvez você tenha um ministério que você não quer, porque você diz, não é isso que eu queria, mas talvez não sendo isso que você quer, é isso que Deus te chamou para fazer. Então faça, aleluia. Aí o texto vai nos dizer que Jeremias, ele está falando, ele está pregando, mas encarcerado. No capítulo 32, versículo 1, e diz de novo: e a palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto ainda estava preso no pátio da guarda. Aí a Bíblia diz: assegurando-o, assim diz o Senhor, que fez a terra, lhe deu forma, colocou no seu lugar. Eis que o meu nome é o Senhor, o Eterno. Aí o Senhor vai dizer para Jeremias, sabe como Jeremias estava? Acorrentado, preso. Sabe qual era a situação da nação de Israel, de Judá? Totalmente desviada dos caminhos do Senhor. Sabe qual era a situação de Jerusalém? Cercada. Babilônia, Nabucodonosor havia cercado Jerusalém. O povo estava desviado. Nabucodonosor cercando toda a cidade para invadir. Esse ano é o ano 587 a.C. No ano 586, no ano seguinte, Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói e arrasa tudo. Um ano depois a cidade estava destruída. Por quê? Não deram ouvido à palavra de Deus. A Bíblia diz que Jeremias, ele está no pátio da guarda, e a palavra de Deus veio a Jeremias dizendo: Jeremias, talvez nós, na situação de Jeremias, quiséssemos para nós, escute, olha o que é ser profeta chamado por Deus. Quiséssemos para nós uma palavra de libertação, quiséssemos para nós uma palavra de vitória, quiséssemos para nós uma palavra de êxito. Vou sair daqui, Deus veio falar comigo, é para que eu saia da situação. Mas Deus veio falar para Jeremias, não a respeito dele, mas a respeito da nação. E ele vai dizer: Jeremias, invoca-me. Jeremias, clama a mim. Ele não está dizendo clama a qualquer um. Ele diz: Jeremias, daí de onde tu estás, não esqueça de quem te chamou. Eu ainda tenho domínio, tenho controle de todas as coisas. Jeremias, mesmo preso pelas circunstâncias, dificuldades, aflições, privações, clama a mim, Jeremias. Aleluia. Deus está nos chamando a clamar. Por quê? O Senhor vai dizer: clama a mim e responder-te-ei. Nenhuma das tuas petições, nenhuma dos teus clamores, nenhuma das tuas lágrimas ficarão sem resposta. Deus tem resposta para você, porque Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. Será que você percebe a grandiosidade desta palavra? A Bíblia diz que Abraão começou a clamar pela cidade de Sodoma e Gomorra. Ele para quando faltava 5. Eu tenho fé e a minha fé alcança. Que se Abraão persiste orando e diz: Senhor, mas se tiver um justo, aí eu sei que Deus diria: por amor a um eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Não pare de clamar, não pare de clamar, não pare de clamar, não pare de orar, não pare de pedir. Escute, aqui é Deus falando com Jeremias. Agora olha Jesus falando para a igreja. Mateus capítulo 7, versículo 7: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abre-se-vos-á. Aleluia.
Pastor, por que eu não estou recebendo? Porque tu não está pedindo. Porque o texto de Salmo 2, versículo 8 diz: pede-me e eu te darei as nações. Quem falou é fiel para cumprir. Pedi, dá-se-vos-á. Batei, abre-se-vos-á. Pastor, eu estou batendo. Persista em bater, que a porta na hora certa, no momento certo, ela vai abrir. Pastor, eu estou buscando. Quem sabe você não está no texto de Jeremias, quando diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Aí o texto diz: invoca-me e te responderei, e te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Agora escute. Você pensa que Deus revelou a Jeremias a libertação dele? Não. Se você olhar no capítulo 33, a partir do versículo 6, Deus começa a usar Jeremias para fazer promessas, não para ele, mas para a nação que estava indo para o cativeiro. Deus está dizendo: a primeira coisa que eu vou fazer com Judá, versículo 6, é dar saúde. Eu vou curar Judá. Aí ele está dizendo, e no versículo 7 que me chamou a atenção, ele vai dizer, na minha versão diz assim: mudarei o destino de Judá, a nação para quem Jeremias estava profetizando. Por isso que eu comecei com Israel. Por quê? Porque ele vai dizer: de Judá e de Israel eu vou mudar o destino, eu vou mudar a história. Sabe por que Deus está mandando Jeremias clamar e orar e buscar? Porque quando tu ora, Deus é poderoso para mudar histórias e destinos. Mas o quanto temos persistido e buscado a Deus em oração? Uma história bem rápida na Bíblia. A Bíblia diz que Moisés falou: Deus, eu quero ver a tua face. Nós conversamos face a face, mas eu não vejo a tua face. Eu quero ver a tua glória. Deus fala para Moisés: ninguém pode ver a minha glória e viver. Mas ele pediu, sim ou não? Pediu ou não pediu? É uma oração. Aí a Bíblia diz que 1500 anos depois, Jesus chama os seus 3 discípulos, que eram sempre próximos a eles, Pedro, Tiago, João. Leva os 3 para aquilo que a teologia acredita que era o Monte Tabor. E lá em cima do monte, a Bíblia diz que Jesus se transfigura e a glória de Deus vem sobre ele. Aí a Bíblia diz que numa nuvem desce Elias e desce Moisés. Lembra do pedido de Moisés? Nenhuma das tuas petições ficarão sem resposta. Nenhum dos teus pedidos ficarão sem resposta. Eu convido a igreja para ficar de pé em nome de Jesus. O que esta palavra vem nos dizer? Não deixe que as circunstâncias influenciem a tua comunhão com Deus, a tua vida de oração. Não deixe que as circunstâncias, as prisões que muitas das vezes o mundo nos proporcionam, venham tirar a tua intimidade e a tua comunhão com Deus. Eu quero orar por você. Soberano Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia, a tua palavra foi pregada e ministrada aos corações nessa noite. Que ela seja uma semente que caia num coração de terreno fértil e venha produzir em nossas vidas a 30, a 60 e a 100 por 1. É aquilo que nós te pedimos nessa noite. Que essa palavra se enraize na nossa alma e que nós possamos, Senhor Deus, orar, buscar, clamar, para que o Senhor nos revele coisas profundas e escondidas que nós não conhecemos.